Paz de Cristo a todos, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu queria apresentar para vocês uma palavra de Deus em Lucas capítulo 6, do versículo 46 a 49, e outro que é Lucas 11, versículo 23. E nessas palavras de Deus, o que eu queria apresentar a vocês é que não existe um meio termo, não existe um meio cristão. Não existe o mais ou menos. Eu já vi muitos testemunhos de pessoas missionários que foram no continente africano, no país da Angola, no país da Nigéria, sabe? Em alguns países do continente africano, e que lá a bruxaria ela é mais poderosa, né? Existe uma origem de feitiçaria mais poderosa lá. Lá não tem como ser um meio cristão. Eles falam assim que se for um cristão assim que é mais ou menos, essa pessoa morre. Os bruxos, eles matam espiritualmente aquela pessoa. Pelo espiritual, aquela pessoa é morta pelos bruxos, pelos feiticeiros lá. Então lá não tem um mais ou menos. Lá ou você é cristão ou você não é. Então não é que nem aqui no Brasil, que é bonito você falar que acredita em Deus, que acredita em Cristo, vai lá, vive tudo errado, vive tudo sua vida errada e continua falando que é um servo de Deus. Então, lá não existe isso, sabe? Lá não tem um meio termo, não existe mais ou menos, e segundo a palavra de Deus, adivinha, não existe um mais ou menos também. Óbvio, né? Então, na palavra de Deus, que eu queria trazer hoje aqui, em Lucas 6, versículo 46 a 49, diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra ela, contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Isso é quando você prega a palavra para alguém, fala do evangelho da palavra de Deus, e aquela pessoa não acredita, não está nem aí, porque Deus, eu já falei em alguns vídeos, Deus ele escolhe a quem se revelar. Existe um momento certo para cada um. Eu acredito que das trevas, do meio das trevas, surge a luz para que Deus use aquela pessoa, testemunhe o poder de Deus, sabe? Então, vocês compreendem isso? O deserto ele é necessário. Ele é necessário que a pessoa passe pelo deserto para ser lapidado. E aí você vê quem é o escolhido e quem não é. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O deserto ele é permitido por Deus a pessoa passar por aquele deserto, para daí a pessoa se fortalecer naquele deserto e ser lapidado e forjado naquele deserto. Então, na vida dela, que uma vez era trevas, então no meio das trevas surge a luz. E Deus escolhe agir assim para que aquela pessoa testemunhe e glorifique a Deus para as outras pessoas em volta. É assim que Deus age. Então, aqui Cristo, ele deu esse exemplo dos dois fundamentos para que sobre aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e a que não ouve a palavra de Deus, sabe? Ouvir a palavra de Deus, eu falo, é você viver aquela palavra, é você ouvir a palavra e você fazer aquela palavra na prática, viver aquela palavra na prática. E não ouvir e achar que é bonito e vai lá e faz tudo errado, sabe? Isso é a pessoa que não ouviu, na verdade. Então, na outra palavra de Deus, que eu trago em Lucas 11, versículo 23, diz assim: Quem não é por mim é contra mim. A quem comigo não ajunta, espalha. Compreende isso? Aqui na palavra de Deus está dizendo assim que ou você é com Deus ou você é contra Deus. Se você não está com Deus, você é contra Deus. Se você não está com Deus, se você não vive a palavra de Deus, então você é do diabo. Aqui tá falando isso. Quem não é por mim é contra mim, sabe? Jesus ele fala também isso em outro versículo sobre o frio, o quente e o morno. O frio, no caso aí, o frio e o quente é um lado que você vai escolher, ou ser cristão ou não. E o morno, Cristo ele fala que vai vomitar o morno.
A pessoa que é mais ou menos é o pior tipo de pessoas aos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não existe o meio termo. Ou você é do reino de Deus, ou você é do reino das trevas. Você pode talvez achar bonito falar e viver o seu dia a dia como um filho das trevas, entende? Mas para manter as aparências, você pode estar falando que é de Deus, que é do reino de Deus. Mas pelo fruto você conhece a árvore. Não se engane você que está me assistindo em achar que alguém que tem o Espírito Santo de Deus não vai reconhecer uma pessoa que é de Deus e quem não é. Se tem uma coisa que uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo revela é quem é de Deus e quem não é. E nós observamos isso pelo fruto. Pelo fruto você reconhece. E com quais objetivos? Não é para você se achar melhor do que a outra pessoa. Jamais. Isso aí já é uma cilada do inimigo. Se você está enxergando para você ficar se sentindo melhor que outro, você já está caindo nas ciladas do inimigo, ciladas sorrateiras do inimigo. Para você ficar se envaidecendo e se orgulhando, se achando, se envaidecendo da sua vida espiritual. Essa é uma cilada do inimigo. O Espírito Santo nos revela as coisas que estão em nossa volta ali do que é certo e o que é errado, ou é para você ter prudência, para você não seguir aquele exemplo, ou é para você ajudar o próximo. Nós estamos aqui para servir o próximo. Ame o próximo como Cristo nos amou. Ame o próximo como a ti mesmo. Toda a lei de Deus se resume ao amor. O amor, quando você vive no amor, você cumpre a lei em Cristo Jesus e de forma perfeita. Então, Jesus ele está falando aqui sobre você não está com ele, você está contra ele. Então, tipo assim, você vai decidir, você vai mostrar para o reino espiritual se você está a favor de Deus ou você está contra Deus, é na sua vivência, do que você faz no secreto, do que você faz quando ninguém está olhando você. Tudo que você faz. Não existe segredos para o reino espiritual. Eu já falei isso, até as coisas que você consome no seu pensamento. Esses pensamentos são segredos com Deus quando é uma oração. A oração, ela é uma conversa com Deus. Então você está conversando com Deus em oração e você não está falando, você está fazendo oração na mente. Aí é uma coisa que só você e Deus vai saber. Agora, se você está pensando em algo, está consumindo o pecado em algo nos seus pensamentos, existem pensamentos que não são nossos. Existem setas do inimigo que é lançada a nós e que você acha que são pensamentos e você está aceitando aquilo. Se você está aceitando aquilo porque ele vai lançar setas de acordo com as suas fraquezas, de acordo com a vida de quando você estava afastada de Deus ali, e o inimigo ele lança setas para você ver se você vai aceitar ou não aquilo. Meio que quando se consome o pecado na mente, você não existe um segredo no reino espiritual. E se você aceita aquilo, você já consome o pecado, você já dá a brecha e a legalidade para o inimigo. É um segredo quando você faz uma oração. Uma oração é tão forte, a oração, quando você faz uma oração, porque a oração ela é guiada pelo Espírito Santo. Não existe uma oração onde você faz por conta própria. A oração ela é totalmente guiada pelo Espírito Santo e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, olha o poder de uma oração. A oração ela é guiada pelo Espírito Santo para que Deus ouça aquela oração da forma correta, para que a gente não fale da forma errada. Então não tem como uma pessoa fazer uma oração sem estar sendo guiada ali pelo Espírito Santo. Agora, mas falando sobre isso agora, eu ouvi um testemunho de um pastor onde eu estava, que eu congrego na minha igreja, mas o pastor ele saiu dessa igreja, né? Está num processo de mudança ali de pastores ali da minha igreja. Mas eu lembro quando o pastor falou assim que num culto ali que estava tendo, antes de eu ir nessa igreja, né? Uma mulher teve uma manifestação e o demônio falou para ele assim que ele odiava quando ela orava pela família dela, quando ela orava por ela, pelo filho dela, o inimigo ele odiava. O inimigo estava falando através da mulher que estava possuída, né? E ele falava isso. Ou seja, uma pessoa ela orava mesmo não tendo o Espírito Santo, mas eu acredito assim que o Espírito Santo ele nos conduz na oração, né? A nossa oração ela se torna mais forte quando a pessoa tem o Espírito Santo, mas pelo que o pastor testemunhou, né? Essa mulher, ela orava mesmo
tendo um inimigo dentro dela, né? Então tem coisas assim que eu tenho que estudar ainda, né? Se você tem alguma informação a respeito disso, né? Você pode deixar nos comentários para fortalecer a Igreja de Cristo, né? Para eu entender também sobre isso. Mas, então, voltando ao tema do vídeo, você vê, né? O Espírito Santo tomar conta, ele já vai me guiando para coisas assim que são muito mais importantes muitas vezes. São o que é necessário, né? Vamos dizer assim. Para o que é necessário ali, para você estar ouvindo, você que está assistindo, o Espírito Santo toma conta, ele já fala através de mim já. Glória a Cristo por isso, né? E então, tipo assim, se você define o que você é no reino espiritual pela sua vivência. Pelo fruto você conhece a árvore. Pelo que você faz, você define o que você é no reino espiritual. As coisas que você fala têm peso no espiritual. As coisas que você pensa têm peso no espiritual. E o que você faz na prática ali com o seu templo do Espírito Santo tem peso no espiritual. Tudo define o que você é, sabe? Quando você vai conversar com alguém, pelo, pelo, pelo 1 minuto de conversa, eu consigo identificar como a pessoa é, sabe? A pessoa ela pode ser tentando parecer uma coisa que não é, mas a mentira é a coisa mais fácil, assim, de você saber quando a pessoa tá mentindo, assim, sabe? Tipo assim, uma hora a pessoa ela baixa a guarda e ela revela o que ela é, sabe? A mentira, ela não. A mentira, ela tem perna curta, né? Vamos dizer assim, né? A frase famosa, assim. Tipo assim, a pessoa pode parecer o que ela não é, sim, sabe? Mas quando ela menos percebe, ela já tá revelando o seu caráter, se ela tá revelando se ela é de Deus, se ela é do diabo. Ela tá revelando muitas coisas da vida dela em poucas palavras, assim. Eu consigo discernir, né, como a pessoa é em pouquíssimas palavras em uma conversa. Então, quando você não ajunta, você espalha. E é isso que Jesus fala: não seja morno. É melhor que você seja frio ou quente. É melhor que você seja ou cristão ou das trevas do que ser aquele cristão que se diz cristão, mas vive a sua vida tudo errado. Vive sua vida como se não existisse nada na vida espiritual, né? E é essa palavra de hoje que eu trago. Jesus ele fala isso, ele deixa bem claro que não existe mais ou menos, não existe a pessoa que fala que é de Deus, mas vive como uma pessoa que não acredita no reino espiritual. E esse é o pior tipo de cristão que existe, que é a maioria, infelizmente. A maioria aqui do Brasil é assim. É bonito você falar que é de Deus, mas você, tipo assim, a maioria vive tudo errado, sabe? Infelizmente é assim. Bom, eu espero que essa palavra tenha edificado você, que tenha fortalecido a sua fé. Eu decreto e ligo no céu e na terra que você vai ser um servo, uma serva de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Até a próxima. Paz, Senhor, a todos.